Vem comigo aqui, olha, a Força Aérea Brasileira está investigando as causas do acidente que matou um cadete da academia. Ele foi ejetado do avião quando se preparava para decolar. Ontem a Alicia Manjavac trouxe as informações ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Ontem nós exibimos, inclusive, uma reportagem mostrando, né, os detalhes, como faz, como não faz, para um piloto voar num Tucano, o E-27, não é isso? O E-27, que é o mesmo Tucano da Força Aérea Brasileira usada na Esquadrilha da Fumaça. A investigação segue, infelizmente uma vida se perdeu. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui. Olho na notícia. O cadete André Rodrigues Silva, de 22 anos, participava de um treinamento. Quando se preparava para decolar, já na cabeceira da pista, foi ejetado da aeronave. O piloto chegou a ser socorrido com vida ao hospital da Academia da Força Aérea. O modelo que ele ia pilotar era o Tucano T-27, o mesmo usado pela Esquadrilha da Fumaça. De acordo com a FAB, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. André Rodrigues Silva integrava a Academia da Força Aérea desde 2009 e estava no último ano do curso de formação de oficiais aviadores. O treinamento é rigoroso. De cada 10 cadetes, 2 são desligados por não conseguirem cumprir as metas. Nascido em Brasília, André tinha 100 horas de voo. Em nota, o comando da aeronáutica lamentou o que aconteceu e informou que já foram iniciadas as investigações para saber o que teria causado o acidente. O sistema de ejeção do Tucano T-27 fica entre as pernas do piloto. Nesta reportagem exibida há um ano, a Band acompanhou o trabalho dos cadetes em Pirassununga. Este sargento explicou como o sistema funciona neste tipo de avião. São 9 cargas explosivas dispostas em vários pontos dele, onde vai fazer com que, através da expansão dos gases, através de tubulações internas do assento ejetável, ele seja empurrado para fora através de um canhão de ejeção que tem logo atrás dele. E esse assento vai subir, vai romper o canopy, essa bolha de acrílico, e dentro de 1,5 segundos ele vai estar, o piloto, né, caindo só com paraquedas em total segurança. Infelizmente as tragédias acontecem, agora precisa identificar por quê, né? Porque a aeronáutica, ao longo dos próximos dias, deve apresentar um jovem candidato a herói brasileiro, né? Porque esses pilotos da Força Aérea Brasileira são verdadeiros heróis. Ah, mas o Brasil não está em guerra, mas são eles que levam para muita gente em distâncias muito grandes nesse país, no norte, na floresta amazônica principalmente, alimento, saúde, medicamentos, um alento a comunidades isoladas. A Força Aérea Brasileira tem um trabalho formidável, assim como todas as Forças Armadas brasileiras, a Marinha, né, o próprio Exército Brasileiro, são responsáveis por diminuir essa distância, né, dessa imensidão que é o nosso país, colaborando com missões de paz e, acima de tudo, missões de caráter social aqui no nosso país, que sem dúvida nenhuma são muito mais importantes do que vencer ou perder uma guerra, né? Certamente essa missão das nossas Forças Armadas é algo maravilhoso, algo sensacional. Olha, vem comigo aqui, a gente volta para falar do desaparecimento daquele homem que veio passar uns dias com a família. Vocês se lembram? Aqui no Jardim São Marcos, em Campinas, ele sumiu faz mais de uma semana. Os parentes estão extremamente preocupados, vivendo dias de muita tensão, sem notícias do homem, sem notícias do homem. Como é duro perder alguém, hein? Alicia Manjavac tem os detalhes. Deixa eu ver a reportagem aqui. Olho na notícia. Porque o desespero é grande. Ele é uma pessoa analfabeta, ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não conhece aqui. É tão ruim isso que a gente está passando. A cada hora que passa, a dona Genice desespera sem notícias do irmão. Desaparecido desde o dia 31 do mês passado, seu Evangelista Correia Alves foi visto pela última vez na casa da sobrinha, onde ele passava uns dias. Ele tinha costume de ir até na esquina de casa e voltar. Nesse dia eu acho que ele se empolgou e começou a andar. No caminho da volta que ele deve ter se perdido aqui no bairro Jardim São Marcos e região. Tio Nenê, como é carinhosamente chamado pelos parentes, sofreu um acidente quando ainda era adolescente. Desde então, tem dificuldade para caminhar e é completamente dependente dos familiares.
Aos 58 anos e analfabeto, ele sequer sabe dizer o endereço da casa da sobrinha. Por isso, a família acredita que ele esteja perdido. A gente não sabe onde procurar mais. Ele veio do estado de Goiás para cá, não conhece nada. Provavelmente ele não sabe dizer nem o bairro onde ele está e nem a rua. À procura de seu evangelista, a família já foi a hospitais, a polícia e até o Instituto Médico Legal. As pessoas falam que vê ele na Santa Mônica, na Agreste, no Campineiro, na Rua 8 do São Marcos. A gente sai para procurar, mas não tem nada. A gente não volta com retorno, sai com esperança enorme e volta desanimado. Com esperanças de encontrar seu evangelista pelas ruas de Campinas, a família espalhou cartazes como este em diversos pontos e pede para que qualquer pessoa que tenha informações de onde ele está, que entre em contato. Mas se ele estiver assistindo, que ele fale, que ele pede ajuda, que ele fale, por favor, me leva no Ceasa, porque lá no Ceasa tem meu sobrinho que é dono de boxe, tem o meu filho que trabalha lá de segurança, ele sabe. Que ajude a gente, segure ele, telefona pra gente buscar ele, por favor. A gente vai deixar telefone e tudo pra entrar em contato com a gente. Porque o desespero é grande. Olha, se você tiver alguma informação, se você tiver qualquer tipo de detalhe que possa ajudar a família, possa auxiliar a família nessa busca, por favor, entre em contato pelo 19 9485 5038 ou pelo 7829 2790. É duro demais viver a certeza ou a incerteza, é bem verdade, do desaparecimento. A distância dói, né? A saudade e a preocupação, porque esse senhor aí precisa de atenção, ele tem problema e eventualmente alguém possa ter acolhido ele, né? Pode ter encaminhado ele para alguma instituição. Então, se você está vendo essa reportagem, por favor, auxilie 19 9485 5038 ou 19 7829 2790, que o seu evangelista possa estar de volta, né, ao seio familiar o mais rápido possível. Olha, a polícia estoura um desmanche de veículos no Parque Jambeiro aqui em Campinas. Mas de novo! Olha, a atitude suspeita de um homem chamou a atenção dos PMs. 5 pessoas foram presas. 5 pessoas foram presas. Karina Rica tem os detalhes e traz pra gente aqui. Olho na notícia! No local, a polícia conseguiu identificar peças de 5 carros furtados na região nas últimas 48 horas. A PM estava em patrulhamento por volta das 2 da tarde, quando percebeu a atitude suspeita de um homem que estava na frente do galpão. Visualizamos um indivíduo de frente ao local. Ao avistar a viatura, ele saiu correndo para dentro do estabelecimento e foi tentada a abordagem. Vimos que vários indivíduos estavam já se evadindo pelo fundo do terreno. Eles comentaram que eles só saíram da mata porque encontraram uma cobra, né? A gente não sabe se é verdade ou não. E eles acabaram deparando já com a outra equipe de Força Tática já. No momento em que os policiais da Força Tática chegaram, os homens estavam desmanchando este veículo, furtado em Campinas há menos de 24 horas. Eles deixaram os equipamentos ligados e conseguiram fugir por esta janela. A polícia pediu reforço a uma viatura que estava próxima ao local. A PM conseguiu prender os 5 criminosos. Outros 2 homens que estavam no local conseguiram fugir. Para não levantar suspeitas dos vizinhos, o desmanche tinha isolamento acústico. Bancos, motores e capôs dos veículos estavam espalhados pelo local. A polícia acredita que eles possam fazer parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Pelo que a gente pôde perceber, né, o pessoal era bem organizado. Tinha até uma garagem com isolamento acústico, diversos materiais hidráulicos para corte mesmo de veículos, né? E então podemos falar assim que era uma quadrilha especializada. Walter Palhano, Edson da Silva, Reginaldo de Souza, Tiago Lino e Willer Francischini foram presos em flagrante e vão responder por receptação e formação de quadrilha.
Olha, o detalhe é o seguinte, esse tipo de crime só existe, só persiste, só continua acontecendo porque tem gente comprando peça no mercado paralelo. Não houvesse essa comercialização de mercado paralelo, sabe? Essas peças sem nota fiscal, essas notas sem denominação de origem, né? Sem indicação de origem, sobretudo, dificilmente haveria esse tipo de coisa. Dificilmente a gente estaria noticiando coisas desse tipo. Agora, vai muito da consciência das pessoas, né? Que hoje estão comprando uma peça sem origem, amanhã podem ser vítimas de um roubo, podem ser vítimas de um assalto, podem ser vítimas de um latrocínio. Porque quantos são os casos, né, em que os bandidos chegam para roubar o carro, para levar o carro e matam gratuitamente? Porque o cara tá loucão, né? Porque o cara tá afim de atirar. Quantos não são os casos? E por conta de um simples furto, roubo de veículos, o roubo necessariamente, né? Que o cara chega e pá, mata para levar o carro da vítima, sem se preocupar se é um pai de família, se é uma mãe, uma filha que vai deixar saudade, com uma vida longa pela frente, né? Então, se a gente não tomar essa consciência, nós seremos vítimas da nossa própria inconsequência, Agora, é o seguinte, hein? Tá faltando fiscalização também da prefeitura, porque essas peças estão sendo vendidas em algum lugar, meu camarada. Hein? Essas peças não ficam no desmanche clandestino. Elas alimentam esse mercado e geralmente vão passar em lojas que têm alvará da prefeitura. Como é que a prefeitura dá alvará e não fiscaliza o que o cara tá vendendo? Hein? Precisa de uma ação conjunta, não é um trabalho só da polícia. A polícia tem que combater o criminoso. Mas o receptador e o camarada que se coloca numa empresa supostamente idônea, mas que é fachada para essa ação criminosa, hein? Precisa fiscalizar de forma administrativa também. Não adianta jogar a responsabilidade só para a polícia, não. Não adianta, hein? Olha, por falar nisso, por falar no desmanche de veículos, olha só como é que esses bandidos estão cada vez mais ousados. Mais uma vez, para poder atender a esse mercado paralelo de peças. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, muito provavelmente conhece alguém que já foi vítima desse tipo de crime. Gente que rouba estepe, gente que rouba antena de carro, gente que leva o retrovisor embora, dá uma pancada e leva o retrovisor. Tem flagrante aqui na tela da Band. Imagens de um estabelecimento comercial no bairro São Bernardo, aqui em Campinas, flagraram a ação de bandidos furtando estepes e também macacos dos veículos estacionados na rua. Quanta ousadia, hein? Quanta ousadia. Que coisa. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac aqui. Olho na notícia. Se aproveitando da distração das pessoas que acreditam que os bandidos só costumam agir durante a noite. É desta forma que criminosos furtam veículos que estão estacionados nas ruas. Estas imagens, registradas no bairro São Bernardo, em Campinas, mostram o quanto eles são rápidos. Por volta do 12h30, os assaltantes nesta picape passam em frente ao veículo que pretendem roubar, analisando a área. Eles dão a volta na quadra e reaparecem na rua ao lado. Um bandido de camisa vermelha desce do veículo, vai direto para o carro da vítima e arromba a porta dele. Enquanto isso, o motorista da picape finge estacionar logo à frente. 3 adolescentes passam pela calçada bem ao lado e não percebem o que estava acontecendo. Apenas 2 minutos depois, a picape dá ré. O bandido de camisa vermelha corre e entra no carro, levando o estepe e o macaco da vítima. Em seguida, a dupla foge em alta velocidade. Arrebentaram a porta, roubaram o estepe e o macaco. Isso é que está acontecendo direto aqui nesse bairro do São Bernardo. De acordo com o comerciante, os assaltos são constantes nessa rua. Não é o primeiro, é vários assaltos que está tendo aqui. Coisa terrível. Você vê a ousadia dos caras? Parece que tocou o alarme ali, eles saíram correndo, né? O bandido não tem coragem de enfrentar tete a tete. Ele dá, ó, no pé. Tá no pé. Pena pra que te quero. E eu não consegui identificar. Você conseguiu identificar, Luca, que carro é esse? Conseguiu, Alexandre? Alguém conseguiu identificar que carro é esse? Hein? Me parece... como é que é? É uma picapinha, é isso? É uma picape. Não é o carro dos bandidos. Estou falando do carro que está sendo roubado. O carro que está sendo roubado. Ah, então é um outro carro, é isso? Não, porque eu estou pensando naqueles carros que tem uma roda, sabe? Sobressalente, que ficam com o estepe
em sobressalência. Tem vários modelos, sabe? Essas picapes, enfim. Esses carros geralmente são vítimas, alvos, aliás, as vítimas, os proprietários desses bandidos, né? Desses canalhas que alimentam esse esquema do mercado paralelo. Parece que esse aí ele abriu o porta-mala para tirar o step e o macaco, viu? Parece que ele abriu o porta-mala. Sem levar o carro, levou só o step e o macaco. Que ousadia, hein? Precisa de chave micha. É que às vezes também o proprietário esquece de trancar o porta-mala. É um negócio terrível. E olha, a polícia precisa identificar porque não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Parece que já ocorreram em outras circunstâncias. Já ocorreram em outras circunstâncias. Infelizmente. Infelizmente. O que foi, Jean? Hein? Mas tem para chamar uma entrevista aí. Deixa eu ver a entrevista. Olho na notícia. Salomão, nós aqui estamos num bairro muito bom, vizinhança muito boa. Todo mundo assiste você. Mas a segurança está meio fraca. Muito assalto. A minha filha foi assaltada aqui em frente o bar do meu filho. Aí eu assistindo você e eu cuidando dela e falava para ela, faça meu favor. Aí repetia de novo, faça meu favor. Mas você é muito legal. Assisto você todos os dias. E no mais, vai um abraço bem grande para você aí e a sua equipe completa. Que bacana. O seu Jairo, obrigado. Aliás, Jairo é o nome do meu avô, viu? Seu Jairo, obrigado. Pessoal aí do Gatinho, do Pulo do Gato, viu? Obrigado pela audiência. O Gatinho está sempre com a gente, fazendo os contatos, né? Discutindo com a gente as pautas. Muito obrigado, viu, seu Jairo? Aliás, muita gente me diz, passei a adotar aqui a expressão faça-me o favor na minha vida. Isso é uma expressão de domínio popular. É que eu costumava usar isso, né? Costumo usar isso e me marca pela indignação quando eu falo aqui, faça-me o favor. Obrigado, viu, seu Jair? Um abraço. Infelizmente, a família lá do seu Jair está sofrendo, né? Com esses bandidos, a filha dele foi atacada, né? Lá no São Bernardo, o mesmo bairro onde esses bandidos estão agindo. Ô, polícia, precisa dar resposta, hein? Precisa colocar esses caras em cana. Precisa mandar esses caras pra cadeia. Olha lá, o cara é usado. Olha lá, abriram o porta-mala do carro. Rapidinho, o cara tirou o step, tirou o macaco, já entrou na outra, na picapinha ali, olha. E foi embora. E foi embora. Que coisa, hein? Que ousadia. Vem comigo aqui, ó.